Então, gente, continuando aqui, vamos ver uma estrutura simplificada aí do sistema de pagamentos entre países, né? Então, uma estrutura simplificada do sistema de pagamentos internacional. O que a gente tem? A gente tem um órgão que é um braço do FMI, que é o BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais. É o Bank for International Settlements. E ele fica sediado na Suíça, se não me engano. E nesse banco, as pessoas normais não têm conta nele. Quem tem conta nesse banco são bancos centrais de países, né? Então, nós temos, por exemplo, o Banco Central do Brasil e o Banco Central da China, por exemplo, para a gente chegar no... Eu vou dar um exemplo de Vale e de uma siderúrgica chinesa. Então, vamos dizer que é o Banco Central do Brasil e o Banco Central chinês. Esses bancos centrais possuem conta no Banco de Compensações Internacionais. No Banco Central, pessoas e empresas não são clientes do Banco Central. Os únicos clientes do Banco Central são bancos comerciais que a gente vê na rua. Aqui no Brasil, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, né? São poucos bancos no Brasil, né? Mais por culpa do próprio Banco Central, mas tudo bem, né? O Banco Central tem clientes, os clientes dele são os bancos comerciais, que tem agência na rua. O Banco Central não tem agência na rua, né? E nem é para ter mesmo. Mas, dados os bancos comerciais, os clientes, aí sim pessoas e empresas que têm conta nos seus bancos e realizam pagamentos e recebimentos para o estrangeiro, né? Aí, por exemplo, aqui no Brasil, vamos dizer que tem a Vale, é uma empresa que tem conta em algum banco brasileiro, possivelmente deve ter conta em todos, né? Para simplificar os procedimentos dela. E de outro lado, você tem uma siderúrgica na China, que também tem conta em algum banco lá chinês, né? E daí que a Vale produz minério e ela manda o minério de navio para a siderúrgica, né? Ou para o cliente dela na China ou em qualquer outro país. Ou pode ser um exportador qualquer e vendendo seu produto ou seu serviço para um cliente não residente na economia, né? Vamos considerar o caso da Vale da siderúrgica. A siderúrgica recebe o minério e posteriormente ela realiza um pagamento. Como que ela realiza o pagamento? Essa siderúrgica, que é o cliente, ela manda o banco dela pagar para a Vale. Só que a siderúrgica não manda o banco informar o Banco Central chinês para informar o Banco de Compensações Internacionais, para informar o Banco Central brasileiro. A siderúrgica, bem como a Vale, não sabe nada disso. A siderúrgica só realiza o pagamento da siderúrgica para a Vale. Mas isso quer dizer que ela manda o banco dela pagar. Ao mandar o banco dela pagar, o dinheiro vai fazer esse trajeto aí que a gente está vendo, né? O banco comercial vai informar o Banco Central chinês que tem que mandar o dinheiro para um cliente no Brasil. O Banco Central chinês vai transferir as reservas dele que pertencem ao cliente siderúrgico, né? Vai informar o Banco de Compensações Internacionais para transferir reservas para o Brasil. O Banco Central brasileiro recebe essas reservas e aí pronto, acabou-se. Já é a autoridade, os haveres da autoridade monetária. Já ficam retidos ali. Só que esse valor é do Banco Central brasileiro? Não, é da Vale. Então o Banco Central informa o banco comercial que a Vale tem a sua conta, que por sua vez informa a Vale, né? E essas informações é a forma de falar. É como eu e você, quando vamos consultar o saldo no banco, né? Depósito caiu ou não? Pronto, só isso, né? Mas a Vale vê que ela está com os dólares disponíveis para uso, não para saque. Haveres da autoridade monetária ficam retidos, nesse exemplo que eu estou dando, no Banco Central do Brasil, tá certo? Isso é uma coisa. Aí só um comentário interessante o Banco de Compensações Internacionais, ele só tem 56 clientes, que são 56 ou 57, 58 bancos centrais. Ou seja, não são todos os países do mundo
que tem conta no Banco de Compensações Internacionais. Aí eu não sei o porquê, né? Não sei se é uma questão de custo, uma questão de política, né? Mas sei lá, eu imagino que Coreia do Norte não tenha conta no Banco de Compensações Internacionais. Porque ela fazer isso é ela botar as reservas dela sob controle de um órgão internacional. Eu imagino que Coreia do Norte não considere isso uma ameaça, né? Para casos como esse, que é a maior parte dos países do mundo que não tem Banco Central, ou o Banco Central não tem... o Banco Central do país não é associado cliente do Banco de Compensações Internacionais. Mas para casos como esse que ocorre, a Coreia do Norte não recebe nem realiza pagamentos ao estrangeiro, realiza, só que no caso, por exemplo, imagino eu que o Banco Central da Coreia do Norte é cliente do Banco Central da China. Então, para o Banco Central da China para a Coreia do Norte é o Banco de Compensações Internacionais. Aí o Banco de Compensações Internacionais tirar as reservas da Coreia do Norte, sendo que tais reservas estão sob controle do Banco Central da China, a coisa muda de figura, né? Vai estar roubando não o dinheiro da Coreia do Norte, mas sim da China. Aí é pior, né? Mas, enfim, simplificadamente essa estrutura do sistema de pagamentos. E outro caso que eu tinha citado em vídeos anteriores é questão de tráfico de drogas, né? Então, no caso do tráfico de drogas, por exemplo, vai a droga naquela seta ali de baixo, mas em compensação tem uma seta em sentido contrário, onde malas de dinheiro efetivamente, né? Não passa por esse sistema todo, né? Tá certo? Mas enfim, aí agora vamos ver uns gráficos, só por questão de curiosidade, né, para a gente ver a evolução da economia brasileira. Vamos ver a evolução das contas principais do balanço de pagamentos para o Brasil, né? Então aí a gente tem a evolução da balança comercial do Brasil em 2005 e 2019, valores em milhões, né? Então, historicamente, se a gente olhar antes desse período também, historicamente o Brasil é superavitário na balança comercial. Em grande medida, por isso que tanto se fala dela na TV, é o orgulho do governo, né? Tirando ali o ano de 2013 e 2014, principalmente 2014, o Brasil registrou déficit na balança comercial, algo fora do normal, né? 2011, 12, 13, 14, o nosso saldo foi caindo, mas depois voltou a subir normalmente, né? E batendo até recorde ali no ano de 2017, mais de 60 bilhões de dólares. E no ano de 2018 a gente já viu o saldo positivo na balança comercial, né? E aqui nós temos a evolução da balança de serviços do Brasil, e também entre 2005 e 2019 em valores em milhões. Então a gente sempre foi deficitário. Também, se olhar antes desse período, a gente sempre registrou grandes déficits na balança de serviços, onde serviços, os principais, transporte, frete e muito turismo aí também, né? Entre outros. Mas essas duas contas é uma vergonha para o Brasil, né? A gente tanto fala aí que o Brasil é super bonito e que o estrangeiro quer vir para cá, só que o brasileiro tá louco para sair. O Brasil pode receber muito turista, só que vai muito mais turista brasileiro para o estrangeiro, né? E acaba gerando esse déficit e a evolução desse déficit aí, né? E de seguros também, né? Mas então, essa é a evolução da balança de serviços. Com relação à evolução da balança de rendas, do Brasil, 2005 e 2019, valores em bilhões, a gente tem essa evolução aí, né? Sempre foi também negativo para o Brasil, né? E isso aí é devido a pagamento de juros e lucro para o estrangeiro. A gente recebe juros, lucros, residentes brasileiros recebem juros, lucros, salários do estrangeiro, dos não residentes. Só que o que os residentes pagam aos não residentes é muito maior do que o que a gente recebe, né? Os residentes brasileiros recebem. E o saldo é esse terrível aí que você está vendo, né? E olhando ali 2010, 2011, chegamos no fundo do poço, né? Mas isso é em grande medida por conta da crise lá de 2008, né? Então as companhias passaram a pagar muito lucro para suas sedes, por exemplo, né? Por problemas da crise econômica no resto do mundo.
E aqui nós temos a evolução das transferências unilaterais. Aí foi o que eu falei, né? Na tabela que a gente viu, no ano de 2018, o Brasil registrou um déficit de 28 milhões, mas eu até falei, isso aí é fora do normal. Por quê? Porque graficamente você vê que claramente a gente sempre é superavitário nas doações. A gente sempre recebe, o Brasil historicamente recebe mais doação do que paga. A gente é superavitário, tirando o ano ali de 2018, que o Brasil registrou um pequeno déficit de 28 milhões, né? Sendo que esse superávit também eu não sei. O Brasil recebe mercadorias, produtos, serviços ou recebe dinheiro? Aí eu já não sei o que ele está recebendo aí, tá certo? E essa evolução da conta de capital, valor em milhões, só que aí é pouquinho dinheiro ali, centenas de milhões, né? Em relação aos outros valores, que é tudo bilionário. Tudo bem, o Brasil é superavitário, esse superávit vem crescendo ao longo do tempo, mas é uma conta meio que insignificante, né? Relativamente insignificante. Seja lá como for, o Brasil ganha dinheiro com marcas e patentes, vendendo marcas e patentes, né? Também não sei se isso é bom, né? Tem gente que vai dizer que o bom é ter marca e patente, mas o Brasil ganha dinheiro, recebe pagamento, residentes brasileiros recebem pagamentos de não residentes por conta da venda de marcas e patentes. E, por último, a evolução da conta financeira no Brasil. Aí a entrada de dinheiro ou saída motivado por financiamento e investimento. Então, empresas brasileiras investem no estrangeiro, mas empresas não residentes no Brasil investem no Brasil. A Ford no Brasil, McDonald's, Google, Microsoft, entre tantas outras, né? E a gente vê que é um movimento relativamente errático, mas historicamente o Brasil recebe mais dinheiro do que paga, né? E isso ajuda aí a balança de pagamentos brasileira. A gente tanto recebe investimento quanto financiamento. Mas desse gráfico aí eu tenho dois pontos interessantes para chamar a atenção. Um é o ano de 2009. O Brasil recebeu algo em torno de 70 bilhões de dólares pela conta financeira, investimento e financiamento, e a expectativa em 2009 era que o Brasil viesse a crescer muito, passar a receber muito dinheiro, justamente porque o mundo estava em crise de 2008, 2009, 2010, e o Brasil estava aumentando o volume de recepção de investimento. Isso fez a revista The Economist fazer essa chamada aí para a revista dela, né? Botando lá o Brasil decola, aí aparece a imagem do Cristo Redentor lançando o voo como se fosse um foguete, né? Uau, o Brasil vai crescer para burro, o futuro do Brasil é lindo e maravilhoso. Mas aí aconteceu primeiro 2010, é interessante notar, né? 2009 a gente recebeu muito financiamento e investimento. 2010 isso aí quase que zerou. Por conta da crise em grande medida, né? Mas em 2011 a gente bateu recorde de financiamento, mas depois com a queda aí do financiamento e do investimento estrangeiro, a expectativa brasileira ficou terrível, inclusive levou a própria revista The Economist a fazer uma nova capa para sua revista, né? Que o que deu errado com o Brasil, né? O Brasil estourou tudo, o Brasil estoporou tudo, então o foguete brasileiro deu uma pirueta e voltou ao chão, né? Mas por que estou botando essas duas revistas aí? É só, primeiro porque é engraçadinho, mas chamar a atenção, né? Em 2009, o Brasil recebeu algo em torno de 70 bilhões e a expectativa é que crescesse muito. A revista fez essa capa. Em 2013, o Brasil recebeu mais dinheiro do que em 2009. E em 2012 e 2011 ele recebeu muito dinheiro. Mas ainda assim chegou em 2013, por exemplo, a revista fez essa capa aí.
Por quê? Porque mesmo com o país recebendo muito dinheiro, ainda assim isso não quer dizer que as expectativas são boas. Ele está recebendo dinheiro por enquanto. A expectativa é que venha cair ainda mais. Aí, por exemplo, no ano 2014, o Brasil até voltou a receber mais dinheiro, mas depois o investimento veio caindo a cada ano, né? Investimento e financiamento. Então a revista e o mercado como um todo, as pessoas estavam prevendo esse declínio aí do financiamento e do investimento na economia, tá? Aí só mais um gráfico aqui para acabar o vídeo. Essa é a evolução dos haveres da autoridade monetária do Brasil entre 2005 e 2019, né? E se você olhar ali até antes de 2013, os haveres da autoridade eram profundamente negativos, sendo que essa negatividade significa que o saldo do balanço era positivo, né? Haveres da autoridade monetária é o negativo do saldo do balanço. Então, por exemplo, 2007, tudo bem, 2008 ficou quase zerado, mas 2007, 5, 6, 9, 10, 11, o Brasil sempre teve um saldo do balanço positivo, o que ampliou dramaticamente os haveres da autoridade monetária. De 2013 para cá, os haveres da autoridade monetária se mantiveram razoavelmente estáveis. E em 2019 a gente teve uma queda nos haveres, o valor no saldo do balanço, o valor ali está positivo, mas lembrando, haveres da autoridade monetária é o negativo do saldo do balanço. Se o Brasil perde dinheiro, o balanço de pagamentos é negativo, o Brasil é deficitário, os haveres da autoridade monetária é positivo. Se os haveres da autoridade monetária é negativo, é porque o balanço de pagamentos é superavitário, tá certo? Mas a gente fica por aqui agora. Valeu, tchau.